Oi, gente, beleza? Olha, a questão aqui é a seguinte. O máximo divisor comum de dois números primos entre si é... E aí nós temos as alternativas. Olha, eu digo que esse é o tipo de questão que a gente não tem que pensar muito, não. Ou a gente sabe a resposta ou a gente não sabe a resposta. Porque se a gente não sabe o conceito de números primos entre si, fica realmente impossível de resolver essa questão aqui, tá? Mas antes de dar a resposta, vamos relembrar. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui de um par de números que são primos entre si e vamos entender o porquê. Assim você vai lembrar a definição. Se você não sabe, você vai aprender a definição, que é extremamente simples e não vai ter mais dificuldades para resolver esse tipo de questão teórica. Por exemplo, eu tenho aqui os números 4 e 9. Vamos pensar nos divisores de 4 e 9? Olha só, 4 divide, vamos pensar aqui nos divisores de 4. O 4 divide por 1, divide por 2, divide por 4, certo? E se eu pensar nos divisores de 9? O 9, ele divide por 1, divide por 3 e divide por 9. Agora, pense no máximo divisor comum entre esses dois números aqui. Máximo divisor comum, olha só, na verdade, o máximo e o único divisor comum que a gente tem aqui entre o 4 e o 9 é 1. Tá? Então, essa é a definição de números primos entre si. Cuidado para não confundir números primos entre si com números primos. Números primos são aqueles números que possuem somente dois divisores, né? Só são divisíveis por 1 e por... O número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele próprio. Por exemplo, o número 2, que é o único par primo, o 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai. Temos aí uma sequência infinita de números primos. Agora, números primos entre si, quando eu olho para esses dois números, eles não precisam necessariamente ser primos. Mas entre eles, eles são primos. Por quê? O único divisor comum, ou o máximo divisor comum, já que é o único, é o 1, tá bom? Então, números primos entre si são números que o único divisor comum entre eles, o máximo divisor comum entre eles, é 1. Quer ver uma situação em que aparece muito números primos entre si? Quando eu tenho frações irredutíveis. Olha só, essa fração aqui, 3 décimos, por exemplo. 3 décimos é uma fração que eu não posso simplificar mais. Porque não existe um número diferente de 1 que eu possa dividir tanto o numerador como o denominador para poder simplificar essa fração. Então, eu poderia dizer que uma fração irredutível ela é composta por um numerador e um denominador que são números primos entre si. Então, agora que você já sabe o que são números primos entre si, vamos dar uma olhada na questão para marcar a alternativa. O máximo divisor comum de dois números primos entre si, como nós vimos aqui, não é o menor deles, não é o maior desses números, não é o produto desses números, é quem? É 1. Ok? Então está resolvida mais uma questão de concurso para você. Um abraço, tchau, tchau.